Oi, gente, sejam todas muito bem-vindas para o melhor podcast sobre empreendedorismo feminino do mundo, o Pode Lapidar, onde aqui não tem teoria, tem muita verdade e todas as nossas convidadas são mulheres especiais que, assim como você, vão lá, fazem e acontecem. E hoje eu tô com uma dupla maravilhosa, a primeira vez que eu tenho dupla aqui no podcast, Ai, hein? que legal. Muito legal. E uma outra coincidência muito boa. Todas vocês sabem o quanto eu gosto, o quanto eu motivo, o quanto realmente eu estou sempre ali apoiando empresas familiares, né. Eu sempre empreendi com a minha família, o quanto eu sou realmente uma embaixadora sobre isso, e hoje eu estou aqui com 2, elas são irmãs, né, 2 mulheres incríveis que são irmãs. Então aqui no nosso estúdio do Pode Lapidar, estamos com a Raquel e com a Milena, são muito bem-vindas. Obrigada, muito obrigada. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? É muito legal poder estar aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência. Nós somos muito fãs também de podcast de mulheres que trazem toda a experiência, porque sempre tem alguma coisa para agregar na nossa caminhada, né? Então, primeiramente, um agradecimento por estar aqui. Estamos muito felizes de estarem aqui, de estar aqui, né, com vocês. E o nosso projeto é isso, né, trazer muitas mulheres para o nosso meio, aprender com a gente. A gente vai falar muito sobre isso. Gente, essa dupla, elas são as fundadoras da Labelê, onde elas vão explicar um pouquinho sobre esse empreendedorismo que eu sou fã, que eu sou usuária, e eu quero falar sobre vários assuntos. O primeiro deles, conta para nós o que que é a Labelê, e depois a gente vai aprofundar aqui sobre esse assunto. Paty, eu acho muito legal falar do Labelê, porque, primeiro, é a nossa mais nova empresa, né? Nós já temos outras empresas, vocês vão saber ao longo do podcast, mas é a mais nova. Então, a gente está muito empolgada, é muito legal falar sobre. A Labelê, na verdade, a ideia, ela veio de um tempo atrás, só que ela veio se concretizar mesmo no final do ano de 2024, mais especificamente em novembro. Então, eu e a Milena, além de muitas coisas que nós fazemos, nós damos cursos de bronzeamento a jata também, que é um bronze mais saudável, que as mulheres conseguem empreender com mais facilidade, porque o custo do material é menor. Então, veio uma ideia para trazer essa facilidade para elas e nós começamos a dar esses cursos. Conforme foi acontecendo, deu muito certo, muitas alunas, mas a gente não quer só dar o ensino, a gente quer dar oportunidade. Então, nós começamos a dar às nossas clientes do salão físico que nós temos hoje, que a gente vai contar um pouquinho como iniciou, mas nós demos essas clientes para elas fazerem os atendimentos a domicílio, fazendo bronzeamento a jato. Uhum. Só que as clientes começaram a gostar muito desse conforto, da praticidade de ter um atendimento em casa. E passou um pouquinho ali um tempo da pandemia, o mercado mudou muito da beleza. Então, o cliente ele já ficou muito habituado com serviços de beleza em casa e as profissionais da beleza ainda mais, entendendo que elas poderiam ter mais autonomia, né, nesses atendimentos. Quando nós fomos passando um pouco do tempo, a gente pensou, por que não colocar todos os serviços de beleza em uma central, onde a gente pode oferecer para o cliente, e a gente traz também todos esses profissionais que hoje precisam crescer mais esse faturamento para fazer esses atendimentos. Foi amadurecendo a ideia e em novembro, de fato, a gente criou o nome, já tínhamos ali 30 Novembro de profissionais qual ano? de 2024, bem 2024. recente. Gente, é uma Exatamente. empresa bebê. Exatamente. Então foi sentindo muito o mercado. Eu gosto muito disso. Eu e a Milena, nós somos muito criativas. A gente tem bastante ideias, mas a gente sabe que não são todas elas que É. pode tocar. Então a gente vai sentindo o que realmente é aceito pelo público, o que é muito benéfico para o profissional também. E o Labelê, de fato, tem se mostrado muito promissor. Você é usuário, como você falou. Adoro. Você sabe como é bacana. Que bacana. Milena, e me conta uma coisa muito importante. Eu sempre empreendi, né, com a minha família. Eu comecei a trabalhar desde muito nova, montei meu primeiro negócio aos 21 anos, né? O meu irmão, ele veio trabalhar comigo depois de 4 anos, então ele já está comigo há 20 anos. Mas sempre deu muito certo, porque cada um cuida de uma função. Sim. E eu sempre ensino muito isso para as nossas alunas, a importância de cada um realmente ter as suas funções, as suas responsabilidades, porque a gente já é irmão, né? A gente já é irmã, então a gente já delibera sobre vários assuntos no dia a dia. Mas no trabalho, o que faz um diferencial é cada um realmente ser responsável pela tua área. Como vocês fizeram essa divisão na Labelê? Quem cuida do quê? Sempre a Raquel foi voltada para a parte do marketing. Ela criadora de conteúdo, blogueiragem, essa é a parte com ela. Eu já Nós somos juntas. então Eu também. Eu sou a comunicadora e executora aqui da empresa. Eu sou a parte comercial total, que vem também da minha história,
que desde os 15 anos eu tinha começado como atendente de telemarketing, que assim, geralmente as pessoas começam com esse emprego e falam, não, é ruim e tudo, mas para mim foi um divisor de águas, que eu me encontrei nisso até para trazer para os meus negócios hoje. Então a Raquel cuida total da parte do marketing, postagens, discute tudo com o marketing, eu fico nessa parte financeira, comercial, que eu super me destaco. Fantástico, gente. Então vou falar que tem tudo para dar muito, mas muito Muito. certo mesmo. Por quê? Porque todas as empresas que existem no mundo são empresas de vendas. Né? Então vocês têm uma empresa de vendas, Sim. né? Tem uma e além de ter uma empresa de vendas, eu ainda chamo de mar vendas, Uhum. né? Então hoje nessa quinta revolução que a gente está vivendo, né? Que é a era da curadoria, do compartilhamento, da cocriação, do cognitivo, todas as empresas são empresas de vendas, de marketing e vendas. Vendas. E como já tem isso muito bem definido, né, com duas irmãs que têm habilidades complementares, então com certeza é um grande sucesso. Sim. O que eu quero falar com vocês também, que eu sempre comento aqui com as nossas alunas da EBEM, sobre a importância, gente, de ser intencional e ativacional, né? Então não basta só realmente você ter ideias, né? O importante é o poder da ação. A diferença de quem tem sucesso para quem não tem sucesso é o poder da ação. E foi muito legal porque eu conheci essas maravilhosas aqui há menos de um mês. E aí a gente se conheceu num evento que é fantástico, um evento de network, até de uma das nossas mentoradas, que é a Elaine, da revista Sim. Empreenda, né? Eu fui mentora dela no começo, onde ela nem fazia ainda essas capas famosas, e aí ela conta para todo mundo realmente Sim. o divisor de águas, o que é a Empreenda antes, lá de Mauá, e hoje a Empreenda é o que é. Então eu estava lá nesse evento de network, conheci essas Sim. maravilhosas, já me conectei com a Milena, e aí a gente já contratei o serviço, elas já foram para minha casa, Sim. e aí eu vi o potencial. E, gente, o legal que eu vi dessa dupla maravilhosa aqui de empresárias é o poder da intenção, do ativacional e da rapidez. Muitas vezes a gente acaba se perdendo, conhece pessoas importantes, pessoas que vão agregar ao nosso negócio e acaba deixando aquilo morrer no WhatsApp, né? Como que vocês lidam e como que vocês cuidam disso, né? Porque eu sei que realmente a empresa está super bem estruturada, o serviço é nota 1000, e eu sinto muito orgulho, sabe? Quando eu vejo empresárias tão jovens e tão obstinadas dentro Sim. disso. A gente sempre, nós somos muito assim, né, imediatista. Então, quando a gente conhece alguma pessoa e a gente começa a fazer uma conexão com essa pessoa, a gente não deixa perder o time, porque assim, a nossa vida é corrida. E isso é até uma dica, né, para as pessoas. Não deixar perder o time, porque aqui em São Paulo mais ainda, né, que é uma vida super corrida. Então, não deixar perder esse feeling do negócio. Então, se dá para, né, você servir ali a pessoa e você ver uma possibilidade ali também que dê para vocês fazerem um negócio, já fazer isso, para não perder, né, esse... E eu até adicionaria, Tati, você falou sobre a divisão de funções, né? Isso. Isso foi algo transformador na minha vida e da Milena. Nós começamos muito embaralhadas, a gente perdia tempo, porque são duas pessoas fazendo uma mesma função, que na verdade uma se sairia muito melhor. Nós caminhamos um bom tempo dessa maneira, e há pouco mais de 3 anos, depois de muitos insights e muitas pessoas aconselhando, porque eu acho incrível, inclusive, o que você faz, porque quando nós temos conselhos de pessoas que já viveram, muda completamente o nosso negócio. A gente ganha muito dinheiro só por economizar muito dinheiro nos erros que a gente não comete. É fantástico, gente. Olhando aqui para a Raquel, eu penso, a Raquel tem 24 anos. Gente, quando a Raquel estava nascendo, eu já estava empreendendo. Verdade, são 24 anos. A gente conversou sobre Olha que coisa maravilhosa. Exatamente. Então, quando a gente faz essa divisão, nós acabamos tendo mais tempo, mas esse tempo ele é preenchido com funções funcionais. Então, por exemplo, nesses networkings, como que a gente consegue ter acesso a essas pessoas e como que a gente vai lidar com esse contato que nós tivemos? Quando você está muito amontoada de tarefas, que não quer dizer que você é produtivo, só quer dizer que você está muito ocupado, você não consegue dar a devida atenção a coisas prioritárias. E quando você tem essa divisão de tarefas bem definidas, a gente consegue dar essa devida atenção. Então, a Milena, como ela falou que ela é mais do comercial, ela está mais voltada a essa área, o que ela fez assim que ela te conheceu? Te mandou uma mensagem, falou sobre os serviços, imediatamente você já fez um bronzeamento, depois já fez o serviço. Então, gente, essas questões, elas são muito importantes para que, de fato, você tenha resultado no seu negócio. Você tem que definir qual é a sua tarefa,
qual é a dos seus sócios, do seu diretor, dos seus colaboradores, para que de fato você consiga ver resultado do seu negócio. E Isso até, mudou muito pra gente, e muito. até a expectativa que a gente tem com a outra pessoa. As pessoas geralmente falam, ai, não dá certo sociedade com família, mas é porque as expectativas não estão bem alinhadas. Então, cada um fica ali, eu faço isso, eu faço 50, eu faço 50, mas na verdade o outro não vai fazer É. 50. Então, se ele alinha que ele só pode entregar 40%, o outro já vai saber, eu tenho que fazer 60. Exato. Gente, falando ainda sobre esse aspecto familiar, o quanto a gente precisa ser impecável com os nossos atos, com as nossas palavras e o quanto isso reverbera, né? É muito legal que tem dias que a gente não tá bem, Sim. tem dias que realmente as coisas não estão funcionando como gostaria, mas sempre eu penso, Tati, não desista. Sempre existe uma mulher, né, que está ali olhando para você e que você está sendo inspiração para elas. E no caso de vocês, vem a mãe de vocês, né? Sim. Conta para nós, então, qual a importância, sabe, realmente da gente saber o nosso papel no mundo, de sermos uma mulher forte, sermos uma mulher resiliente e sermos uma mulher que inspira as outras, né? Então, a mãe de vocês automaticamente já inspirou muito vocês. A minha mãe é muito maravilhosa, ela trabalha comigo também há 24 Eu anos. a conheci, Ela maravilhosa. foi minha colaboradora número 1. E ela também me inspirou muito, porque desde pequena, minha mãe sempre falava, Tati, trabalha. É muito difícil você depender de um homem para comprar uma calcinha. Aí eu ficava pensando assim, mas o que minha mãe quer dizer tanto com isso? Que eu falei, gente, eu vou trabalhar, ficar muito rica para comprar uma loja de calcinha, né? Tanto que ela falava isso. Então, é muito bacana, né? A letra. Exatamente. Então, é muito legal a gente entender o quanto realmente nós somos inspiração para outras mulheres e o quanto a nossa mãe também reflete no nosso dia a dia, né? Conta aí como começou até, vocês sempre, né, estavam envolvidas nessa área do autocuidado, do bem-estar, da beleza, né? Essa questão que você trouxe sobre a inspiração, eu acho muito bacana, que nós sempre temos que ter uma pessoa para modelar, mas nós temos também que ter uma pessoa para puxar. Quando eu falo puxar, não é obrigar aquela pessoa a vir, porque a gente sente quando a pessoa quer e não quer. Aquela pessoa que quer, às vezes não tem tanta possibilidade, não sabe nem como, a gente traz, mas a gente também tem uma visão ali de um modelo. Então, isso é muito legal da inspiração, porque sempre vai mudar o destino que a gente vai caminhar. A minha mãe você descreveu. Ela é uma mulher totalmente guerreira, honesta, batalhadora, também sempre falou que nós tínhamos que fazer todas as nossas ações, as nossas atitudes e não depender de ninguém. E ela começou no mercado da beleza como manicure. Ela é excelente, gente. Ela é sensacional. Ela adora passar com as nossas profissionais do Labelê, porque ela sempre gosta de estar ali por dentro. Então, hoje, ela está com a gente mais nessa parte de ficar monitorando tudo, de vendo como que é como que funciona hoje a situação da parte de nails do Labelê. Mas quando ela começou, que ela era manicure, ela ganhou uma bolsa de podologia de uma cliente por sempre ser muito comunicativa, muito boa no trabalho. Até demais. Até demais, muito comunicativa. E a gente viveu muito tempo da nossa infância dentro de salão de beleza, enquanto nós estávamos ali, ela trabalhando. Então, ali surgiu uma grande vaidade, né? Num lado positivo, é claro. Uma vaidade muito grande do autocuidado. Porém, eu não digo que a vontade de empreender surgiu dali. O amor pela estética, sim. Mas a vontade de empreender foi a partir de quando nós fomos crescendo, tendo uma vida social mais ativa. Graças a Deus, sempre nos conectando com pessoas muito à frente do que nós vivíamos. Então, isso despertava vontade. Poxa, mas o que essa pessoa está vivendo? O que eu preciso fazer para viver tão bem quanto essa pessoa? E aí você pede ajuda, você pede conselho. O que eu posso fazer? Como eu posso me esforçar? E daí veio a vontade de empreender. Porque na época, quando eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar como babá. A Milena, como ela disse, o primeiro emprego, telemarketing. Então, a gente foi tendo conexões, que muda tudo, e a gente começou a ter mais vontade de ter mais, de alcançar mais, e nos levou ao empreendedorismo. E, nossa, minha mãe sempre falava, meninas, mas vocês dão muita coisa quando a gente tinha loja de importados. Você tá dando perfume, isso, a gente, mãe, calma, vai dar certo. Sabe, aquele cuidado, medo, cuidado ali, né, dos pais. E, não, cuidado, filha, você tá dando muito. Você tá dando esse perfume pra essa pessoa, pra ela fazer a postagem. A gente sempre foi muito do marketing, Que né? legal. Porque vamos começar então. Então, assim, Tá. babá, aí depois telemarketing, ótimo, aí depois vocês montaram o primeiro negócio juntas, que foi a A loja loja de de importados. Isso. Que aí a gente começou a comprar um produto ali e postar na internet. Instagram, rede social.
Era mato. Era mato, real. E isso o quê? 10 anos atrás. A Raquel tinha 8 anos atrás, eu tinha 16. Isso. Eu tinha 18 ou 20. 20 anos. Então a gente começou a fazer isso e a gente fez uma conexão, ó, tá vendo? Tudo é conexão. Tudo. Uma pessoa falou: vocês postam sempre um perfume ou outro. O que você acha de eu trazer de Miami? Você vai postando, as pessoas pagam antecipado e você vai pegando comigo. E isso deu super certo, né? E aí foi quando aí começou tudo, internet, aí começou a melhorar, né, a internet, a gente falou: vamos pro nosso lado, que é do lado da estética, que a gente sempre amou. E era o sonho da minha mãe ter um gabinete de podologia, porque ela tinha ganhado a bolsa, feito curso e ainda trabalhava para os outros, né? A gente falou: vamos abrir um de bronzeamento e podologia. E a gente foi indo, criamos a clínica de bronzeamento com a podologia, com a depilação a laser. Ela ficou com a gente e agora veio esse projeto do Labelê. Então ela coordena essa parte. Então, por exemplo, né, podologia é algo muito sério. Então ela É. coordena essa parte. Acontece alguma coisa, ela respalda ali, né? Então ela tá sempre junto com a gente. Mas assim, sempre foi muito inspiradora, muito parceira, sempre acreditou na gente, mesmo com medo, né? Porque tem aquele cuidado, né? Mas ela sempre acreditou na gente e graças a Deus deu muito Que certo. legal. E além do Labelê, gente, que é maravilhoso, é um aplicativo onde você pode pedir na tua casa uma manicure, uma maquiadora, uma cabeleireira, né, onde um bronzeamento a jato, que eu já fiz tudo, né, drenagem. É Sim. viciante, É, né? Você viciante. saber a praticidade que é você contratar um serviço e receber. Mas assim, Eu sei. é muito mais, Raquel, do que viciante. É a questão, eu ensino muito para as nossas alunas que, por conta da economia do cuidado, que nós mulheres, a gente precisa fazer mais com menos. A gente tem menos tempo do que os homens, né? Porque a gente tem a economia do cuidado, Exatamente. que é cuidar da casa, Sim. filhos, pais idosos, doentes, o autocuidado, né? A gente tem o cabelo comprido, a gente tem 1 hora para É. secar o cabelo, depois 1 hora de maquiagem, depois mais 1 hora para ser uma. Então, assim, já são 3 horas a menos, ainda é o deslocamento. Então, a mulher tem que compreender que ela tem menos tempo do que os homens. Então, ela precisa ser mais alta performance. Quando a gente fala de produtividade de alta performance, o que significa? O tempo de deslocamento que você vai até o salão, o tempo de deslocamento que você vai até os lugares, você poderia estar no conforto da tua casa, fazendo um home office, fazendo um outro trabalho. Sim. Então, quando eu conheci o aplicativo de vocês, para mim foi uma solução. Porque hoje eu estou num call, aí de repente chega a manicure e eu estou fazendo um call e a gente está fazendo a unha, né? Então, de repente, chega uma outra profissional para fazer uma drenagem, eu estou terminando um call, enquanto ela arruma a máquina e tudo mais, eu saio desse call, então é exatamente 1 hora, o momento, eu já saio ali, troco de roupa e já volto. Então, Sim. isso é muito legal. Então, essa questão de praticidade, da mulher moderna, sabe? Qualidade de vida, fazer mais com menos. Gente, isso é o futuro. Sim. E quando a gente olha para as empresas do futuro, o que elas trazem para nós? Primeiro ponto, muito essencial, experiência, né? A gente está vivendo numa era da inteligência artificial, onde o fato de sermos humanos é o que nos diferencia. Sim. Então, o fato de você trazer essa experiência para casa da pessoa, Sim. isso é muito legal. Né? Os profissionais muito bem qualificados, todo mundo ali entendendo que, de repente, aquele profissional está ganhando muito mais do que se ele tivesse preso num salão. Porque Esse é um acontece ponto. muito isso, né? A pessoa ela fica lá 8 horas, de repente, para atender 2, 3 clientes. E não, a gente precisa ser responsável com o tempo de todo mundo. Sim. Então foi uma super sacada, isso é muito legal. Esse ponto que você falou sobre o profissional ter mais possibilidades, ele é um dos pontos mais importantes para nós. Por quê? Pouco que a gente contou aqui, vocês já entenderam que eu e a Milena, a gente sempre está pensando à frente, como a gente pode crescer mais, alavancar mais. A gente gosta do sem limites, sabe? Escalável, enfim. E eu gosto disso para as pessoas que estão com a gente, trabalhando em parceria com a gente. E esses profissionais, eles conseguem montar a agenda deles quando eles quiserem. O Labelê é de domingo a domingo. Então, por exemplo, se uma pessoa que precisa de um valor, ela tem que ganhar um dinheiro porque tem o aniversário do filho, se esforça ali na agenda, tem a possibilidade de atender um monte de clientes Legal. e fazer e realizar esse sonho. Então, a gente gosta muito disso. Por quê? Não existe milagre, gente. Não existe. Hoje, no mundo da internet, existe uma aparência que as pessoas vendem da facilidade. Eu acredito na simplicidade. Facilidade é um pouco complicado. Por quê? Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar muito. Trabalhar Então, com a inevitável. conexão certa, vai dar muito certo. Com o marketing adequado, vai dar muito certo. Só que você tem que trabalhar. Nada vai abrir mão de você fazer isso. Então, trabalhou mais, você ganha mais. Eu gosto disso.
E é isso que a gente oferece para profissional. Você quer mais dinheiro? Trabalha mais. A gente está te oferecendo clientes. Você é ótima no que você faz, porque nossas profissionais são incríveis. Eu encho minha boca para falar delas, porque todas elas passam por testes, treinamentos. A gente tem reunião semanal para manter a qualidade. Então, elas são sensacionais. Se elas quiserem ganhar muito mais, elas podem, é só vender muito mais. Então, a gente gosta dessa questão da pessoa que ela não tem limites. Ela, se ela quiser ganhar mais, ela ganha. Se ela quiser ficar mais tranquila, ela também pode, porque não tem obrigatoriedade. Então, foi também nesse sistema, além de pensar no cliente, é claro, a gente pensou nessa parte de profissional. Que bacana. E vocês estão trabalhando muito com o humano, né, Mi? Sim. Porque por mais que a gente está vivendo essa era, né, as pessoas têm medo. Tati, o mundo vai acabar, a inteligência artificial tá aí. Pois é, mas o trabalho de vocês, ele é totalmente baseado na experiência humana, né? Uma maquiagem, um cabelo, o toque, né, da drenagem. Então isso é muito legal e não tem jeito, né? Uma empresa, para ela dar certo, precisa ter profissionais muito bem engajados, né? Uhum. E as pessoas falam: "Tati, como que a gente faz para engajar o time?" Que no caso de vocês, nem são funcionários, são parceiros estratégicos, assim como o Uber, né, tem os parceiros que são os motoristas estratégicos. Com muito treinamento, né, uma Sim. excelente remuneração, Uhum. né, um excelente, realmente, reconhecimento Sim. e valorização. Então isso dá para enxergar como vocês vieram dessa base e Sim. você, né, aquela velha Com história, a gente faz. certeza, total. Então, o que não fizeram por mim, vocês estão fazendo pelo outro, né? Total. E quando a gente começou, não tinha curso, igual hoje você tem uma faculdade de mulheres empreendedoras. Nunca. A gente foi indo no erro e acerto e quebrando a cara, e quebrava, levantava, ia. E a gente não queria voltar para onde, né, da onde a gente veio, né? A gente sempre queria mais para nós, para nossa família. Então, por isso que a Raquel fala, quanto mais você trabalha, mais você tem. Isso eu acho legal, porque a gente tem a garra. E todo mundo que quer empreender tem que saber disso. Tem que ter a garra para conseguir o negócio. Que aí, né, o É. restante você vai Essa trabalhando. questão que você falou sobre, só dando adendo a esse Fala, assunto, por você favor, falou Raquel. sobre a questão de nós termos passado por essa parte operacional, porque nós fazemos o bronzeamento a jato, tivemos a minha mãe também que passou, então hoje a gente entende que a valorização do profissional tem que ser feita. Inclusive, aconteceu um evento essa semana de uma profissional nossa que ela é excelente, ela tem muitos elogios das clientes, e eu acho que ela estava passando por uma semana difícil, porque a gente sempre manda o feedback da cliente para o profissional, para ele se motivar cada vez mais. Isso. E a Valquíria se emocionou quando a gente falou que a cliente falou que nunca tinha feito uma unha como a dela. Ela mandou um áudio e falou: "Nossa, como é bom receber uma valorização. A gente trabalha tanto, a gente se esforça tanto para entregar um bom serviço. E quando a cliente fala isso para a gente, mostra que a gente está no caminho certo. Então, é muito necessário elas saberem. Porque ela sabe que ela é boa, sabe, mas ela tem que saber que as pessoas acham também. A gente sabe que tem que ter um pouco do que as pessoas acham, principalmente quando a gente serve as pessoas. Então, elas gostam demais e a gente gosta de postar, marcar, falar, porque aí elas sentem a valorização. E isso faz o time ser engajado. Né? Exatamente. É o que eu falo, os 2 R's, né? O reconhecimento e a remuneração. Né? E isso faz a Sim. diferença em qualquer time. Sim. E é muito lindo, assim, né? Porque a EBEM, né, a nossa escola de empreendedorismo feminino, ela veio de uma dor. Né? Então, quando eu comecei a empreender há 24 anos atrás, eu tinha 21 anos. Não tinha uma escola de empreendedorismo, não tinha sequer referências femininas de empreendedorismo. Então, eu empreendi de uma maneira muito masculinizada, né? Sempre com terno. Imagina que usar um terninho cor-de-rosa, usar essa roupa aqui, sempre, né? Muito masculinizada, terninho preto, marrom, para se adaptar ao mercado. para me adaptar, para parecer que era mais velha, né? E não tinha. E aí, durante esses 24 anos, ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro, sabe? Me frustrei, magoei pessoas que eu não deveria ter magoado, porque eu não sabia. E aí eu ia em outras instituições fazer, mas aí eu estava lá fazendo esses cursos, mas eu via que de repente estava do lado de um gerente, de um diretor de uma Ford, de uma Bosch. Eu falei, mas como que uma multinacional vai pegar esse conhecimento e eu tenho 50, 60 colaboradores, vai ser o mesmo? Então, foi a dor de não existir uma escola focada para as pequenas e médias empresárias que surgiu a EBEM na pandemia. E eu vejo que com vocês foi a mesma coisa.
né, foi através da dor, primeiro do reconhecimento dessas profissionais. Gente, porque eu amo todas as profissionais, eu agradeço todo mundo que cuida de mim, porque trabalhar com autoestima É, fecha muito mais contrato, viu, gatinhas? Isso é verdade. é. Se você tiver com uma unha bem feita, com cabelo bem Sim. feito, né, com uma maquiagem, você chega na reunião, né, muito mais forte. Agora, imagina você ir numa reunião ficar com a unha assim, né, ficar Nossa, passando a mão no cabelo, horrível. tentando arrumar o cabelo. Todo mundo percebe, só para É. já falar. Essa questão que você falou sobre a autoestima, eu acho incrível, porque, gente, a autoestima, ela mudou a minha vida completamente. Você falou um pouco antes, no início da nossa conversa, que quando a gente não tá num dia muito bom, as coisas não acontecem da forma que nós queremos, e eu descobri um segredo para você transformar o seu dia, e é a autoestima. Se você acorda num dia que não está muito bom, arruma o seu cabelo, passa uma make incrível, convida, chama, contrata as profissionais do Labelê para fazer uma massagem, para tirar toda aquela energia ruim. Eu tenho certeza que elas vão trazer a maior e melhor energia positiva para vocês. E eu tenho certeza, eu garanto, porque é comprovado por mim, que depois que você se sentir bela, você vai conseguir transformar o seu dia em belo também. Porque eu sofri com baixa autoestima, né, Tati? E eu aprendi que quando eu comecei a me aceitar, e me aceitar não quer dizer eu tô assim, eu sou assim. Não, melhorar o que eu não gosto. Então, se eu tô num peso que eu não gosto, emagrece, ou se for o caso da pessoa estar muito magra, engorda um pouquinho, vai pra academia, ganha massa, enfim. Tá com cabelo que não gosta, pinta, corta, coloca um mega, faz alguma coisa para você se sentir bem. Porque hoje a gente vive também nessa romantização sobre aceitação de que você tem que se aceitar do jeito que você é. Eu acho muito difícil, gente, a gente se aceitar do jeito que a gente é, se o jeito a gente não tá gostando. A gente tem que buscar melhorar sempre. Então, entenda o que você não tá gostando, melhore, você vai transformar a sua autoestima, você vai sentar em qualquer mesa e você vai saber se expressar muito melhor. Você vai conversar com pessoas e você vai saber extrair o melhor daquela conversa porque você tem a segurança. Você chega com a cabeça erguida, você chega com o peito estufado, diferente de como a Tati falou, que as pessoas, muitas vezes, pela insegurança, chegam se escondendo. Ali, de fato, você continuará escondida e as pessoas não verão o grande potencial que você tem. A gente tem que explorar o melhor que nós temos, E sempre. uma coisa muito importante quando a gente chega em uma reunião é saber do que a gente vai falar. Às vezes as pessoas falam, eu não fechei esse contrato, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Mas talvez você não está dominando esse mercado que você tá numa reunião, né? Então, sempre trazer muita sabedoria, fazer cursos, né, que trazem esse conhecimento, né, de como se portar, oratória. Nossa, achei muito legal que você falou da oratória. E trazer esse conhecimento junto com a autoestima. É imbatível. É imbatível. Que bacana. Meninas, e qual é o futuro? O que vocês pensam para o futuro? Eu sempre falo da importância, né, da gente ter esse plano de ação, né, o famoso planejamento. Uhum. Então não tem jeito, né? Se realmente você fala, poxa, tô fazendo o meu e o universo faz o dele. Não, você precisa ter um plano de ação, Certeza. até mesmo porque uma meta, se ela não tiver uma data para acontecer, é só um sonho. Uhum. Né? E eu sei que vocês têm trabalho de franquia, eu sei que vocês são fuçadíssimas, né? Deu um monte de ideias legais. Qual é o planejamento? O que vocês pensam para o futuro? Como que vocês querem? Eu sei que vocês vão liderar o mercado, mas como que vocês Uhum. pensam? Como vocês se planejam para isso? Se preparam para isso? Eu acho que a meta, da forma mais fácil de você conseguir alcançá-la, é você fracionar. Então, nós temos uma grande meta, mas a gente vai fracionando isso conforme o tempo. Então, nós temos a meta mensal, semestral, anual, enfim. Eu acho que assim a gente consegue trazer mais realidade para o negócio, igual você falou. Se você tem datas, ali é uma meta e não só um sonho. Então, hoje, a meta do Labelê é ser o maior aplicativo de beleza a domicílio do mundo, nacional e internacional, e termos mais de 1.000 franquias do Dondocas, que é o salão de bronzeamento e depilação a laser. E como que vocês se dividem em relação à Labelê e à Dondoca? A Raquel fica mais na parte do Labelê e eu fico mais gerenciando a parte do Dondocas. Só que o Dondocas hoje, graças a Deus, a gente tem equipes qualificadas que já ficam lá, gerentes que já tocam o negócio, né? Eu fico mais nessa parte semanal, fazer uma reunião para saber como que tá o andamento. E a gente está muito mais agora focado, porque o Dondocas já anda sozinho. Agora já o Labelê, a gente é aquele filho, né? Menor que a gente tem que ir fazendo tudo, enfim. Mas estamos com uma equipe altamente qualificada também para nos ajudar a chegar nessa meta que a Raquel falou. E uma coisa importante que a Raquel falou sobre as metas, as menores, as medianas e a meta, a maior meta, né? Às vezes a gente se frustra querendo aquela meta grande,
e esquece das metas pequenas. Então a gente fica sempre frustrado e nunca vai chegar naquela meta, porque se você frustrado, você não vai conseguir chegar. Então é muito importante as metas semanais, as metas mensais. Ah, daqui 3 meses eu quero estar assim, porque aí a gente não se frustra. E outra, a gente durante o processo, a gente usufrui também, né, do que está acontecendo, né? Curte, fica grato pelo que está acontecendo, senão vai viver sempre frustrado e aí não vai gerar resultado. Muito legal, gente. O que me chama muita atenção é que eu ouço muitas pessoas reclamarem dos profissionais na área de beleza, né? Eu tenho várias alunas, são donas de salão e falam, Tati, é muito difícil lidar com cabeleireiro, muito difícil lidar com manicure. E aqui eu vejo vocês falando realmente com bastante carinho e respeito em relação a essas profissionais. Sempre, né, dentro da nossa metodologia, a gente fala sobre como nós vivemos no mundo dos diferentes com as suas diferenças. Então é fantástico quando a gente tem esse grau de compreensão e que a gente entenda qual é o perfil comportamental de cada pessoa, Sim. né? Então não dá para a gente falar, de repente, com pessoas que são extremamente analistas de maneira muito mais executora, né? Nem com uma pessoa que é só comunicadora, com aquela que gosta de planejar tudo direitinho. Então, o que eu vejo de muito legal no trabalho de vocês é esse ponto importante, entendendo que o sucesso da Labelê, né, tá muito ali ligado aos profissionais, né? Então, o quão é importante a gente cuidar desses profissionais, a gente entender o mapa de mundo, né? Porque cada pessoa tem um mapa de mundo de acordo com as suas vivências, experiências, estudos, né? O que eles têm como verdade. Então, como a gente conhece essa mão de obra, a gente fala na mesma linguagem e vai realmente trabalhando ali todo os comportamentos, as Sim. atitudes, porque nada, essas pessoas elas vão para dentro da casa, né, do nosso cliente. Então a Sim. gente tem que ter todo um cuidado e uma empresa para dar certo, de fato, ela precisa ter processos muito bem definidos, né, um time extremamente engajado e aí a coisa flui. E clientes, né, totalmente ali satisfeitos, né? Fãs da marca. Fãs da marca. Sim. Nas reuniões com os profissionais, eu costumo dizer muito para eles que nós que estamos na parte interna, a gente desenha tudo muito bonitinho. Mas quem sabe de fato como que a banda toca são eles que estão lá na linha de frente. Então, nessas reuniões que nós temos, nós deixamos muito aberto para o feedback deles. Então, a gente ouve muito o feedback dos clientes, mas a gente ouve demais o feedback do profissional. Então, a gente monta tudo muito bonitinho, ó, essa é a ideia, esse é o treinamento, é assim que você tem que fazer quando você chega, quando você tá, quando você vai embora. E nas reuniões semanais que nós temos, eles falam, poxa, Raquel, ó, dessa forma eu acho que a gente conseguiria entregar um trabalho muito melhor. Porque tem que ser funcional para o cliente, mas também tem que ser funcional para eles. Assim como você falou, um dos pontos mais importantes, se não o mais importante do nosso negócio é o profissional. Que bacana, gente, isso é muito lindo. A gente está indo aqui para os minutinhos finais, e o que eu peço, né? Sempre eu peço para as nossas convidadas, né, para as nossas alunas, mentoradas, para as empresárias que aqui estão no nosso podcast, para sempre deixar um diamante, né, para quem está nos assistindo. E o que é esse diamante? Esse diamante é aquela dica valiosa, né, realmente aquela intenção, aquele desejo, sabe, algo que motiva o seu coração. Né? Então eu vejo que nós, empresárias, empreendedoras, a gente é tudo meio maluca mesmo, porque nós somos tudo sonhadora, né? Realmente a gente vive uma montanha russa. A empreendedora que nunca foi chamada de louca, não está empreendendo certo. Deixa de almoçar, fala que está de regime só para poder jantar depois. A gente não tem glamour no empreendedorismo, não tem. Eu sempre fico empreendendo há 24 anos, né? Tenho uma empresa bem estabilizada, mas montei a eBem há 4 anos e a gente está na operação. Claro que a gente tem total clareza do que deve ser feito, então eu fico muito mais no estratégico, mas a gente está sempre ali olhando novas oportunidades, até mesmo porque a gente tem sonho grande de ser a maior do mundo, né? Então, gatinhas, é muito legal a gente entender que a gente também precisa andar com a nossa tribo, né? E nada mais quando você está com a sua tribo, com a sua comunidade, com pessoas que pensam igual a você, e aí ninguém te julga, é tudo mais fácil, você se sente muito mais segura e vai, né? Sim. Então, no empreendedorismo, ele é extremamente solitário. Quando a gente se junta, né? Tem a nossa tribo, a nossa comunidade, a gente se sente muito mais forte, porque a gente acaba tendo muito mais resultado e comprando uma das outras também. Então, eu também faço esse convite para você também vir para o lado de cá. Se você ainda não é uma das nossas Diamonds aqui da eBem, vem para o lado de cá que você vai gostar e vai vender mais também. Então, Mi, com você,
um diamante. O que você pode entregar de dicas, conselhos, de consideração final para nossa audiência? Algo que mudou muito para nós, né? Eu e a Raquel, eu digo que a gente faz tudo junto, os nossos negócios, né? Nós somos sócias em todos os negócios, mas foi a organização. Então, organizar todo o passo a passo, igual eu falei agora sobre semanal, mensal, analisar. Claro que o que a gente desenhar, às vezes ali vai ter uma mudança, mas pelo menos você tem uma visão de onde você quer chegar, então você consegue fazer esse plano para chegar até lá. Então, a organização é fundamental para as metas, né, para atingir aonde você quer chegar. Muito legal. Paty, eu tô aqui pensando desde a hora que você me perguntou, porque são tantas coisas, né? A É, gente que tem uma caminhada, a gente pensa no que a gente passou, em tantas coisas que a gente está aprendendo no momento para dar a dica mais preciosa, assim, que a gente tem, a diamante, realmente. Mas, assim, o que eu diria para vocês, uma dica 100% que tem que estar todos os dias, todos os minutos na vida de vocês, é a fé. Vocês têm que acreditar. E se tiver pessoas que estão ao seu lado, que elas não acreditam muito, cerque-se de pessoas que acreditam. E se você tem uma pessoa que você confia nela a partir dos resultados que ela tem, porque também a gente não pode fechar os olhos para situações. Se tem uma pessoa que ela tem um resultado considerável e ela está do seu lado te aconselhando, ó, eu acho legal isso que você está fazendo, mas faz dessa forma, ouça também esse conselho. Mas acredite em você, você precisa acreditar. Não acha que é loucura da sua cabeça, porque eu, lá atrás, a gente não trouxe muita história triste aqui, mas eu lá atrás, quando eu passava fome com a minha família e tudo mais, se alguém falasse hoje para mim que eu tenho um aplicativo de beleza que será o maior do mundo e uma franquia com 1000 unidades, eu não acreditaria. Então, foi criada uma semente no meu coração, eu acreditei 100% nisso e eu estou fazendo acontecer. Então, fé em primeiro lugar. fantástico, Muito bom. gente, que Ai, eu delícia! amei. Muito bom. Dicas preciosas, de Sim. fato, né? E é sobre isso mesmo, né? Então não adianta a gente sonhar pequeno, a gente tem que sonhar grande, né? Viemos de histórias tristes, viemos, mas, gente, isso só nos deixou ainda mais Mas com forte, certeza. né? E para Uhum. inspirar muito mais mulheres que é possível. Então Sim. foi uma delícia esse Foi bate-papo com ótimo. vocês. Obrigada. Gente, convido vocês a baixarem o app, deixarem no celular de vocês, a solicitarem os serviços e o melhor de tudo, vocês já conhecem as donas. Então, se de repente, né, precisar de um feedback, quer dar uma ideia a mais, já Sim. fala aqui com a mulherada, faz acontecer. E eu não poderia deixar de dizer que é uma honra estar ao lado dessa mulher, que ela é uma inspiração para nós e para muitas mulheres, eu tenho certeza. Você tem muito a ensinar, a gente quer muito aprender. Hoje nós estamos aqui como convidadas, mas a gente vai entrar nos seus cursos, porque nós já sabemos de toda a experiência que o pessoal tem, que o pessoal tem muito resultado. Todo mundo quer resultado, né? Então, você verá a gente nos cursos também. Eba, mais uma, gente, mais uma mulher inspiradora aqui e fazedora aqui na nossa EBEM. E é sobre isso, é sobre transformação, né? A nossa missão, nosso sonho grande é que realmente as mulheres sejam muito mais independentes, né? Financeiramente, cognitivamente, geograficamente. Exatamente. Então, isso é lindo demais. Então, um beijo para você. Se você gostou, você comenta, você compartilha e bora lapidar. Vamos juntas!